Namastê! Bom dia, seres de luz! E aí, gente? Como é que estamos? Como é que tá do lado daí? Hoje eu me atrasei um pouquinho, que eu tava aqui preparando meu cenário para esta aula de hoje, que é uma aula bem bacana, bem especial. Acho que todos os nossos assuntos são bacanas, né? Legais. Pelo menos, modéstia à parte, eu gosto bastante, né? Principalmente essa área da beleza, assim. E aí ontem eu tava pensando sobre o que eu ia trazer, né? Eu queria trazer um assunto mais aprofundado, principalmente desses estudos que eu fiz sobre o visagismo, né? Pra gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Conhecer o nosso rosto, as características do rosto, né? E aí hoje senti de trazer um pouquinho sobre o formato do nosso rosto, né? Porque o nosso rosto, né, as linhas, o que é o nosso rosto, né? O nosso rosto ele é formado por essas linhas. E essas linhas, elas vão ser tanto retas quanto curvas. E quando a gente olha para a imagem de alguém, a gente tem essa linguagem visual. Eu vou ficar olhando um pouquinho pra cá porque eu tenho a minha colinha aqui, né, pra consultar com vocês. E quando a gente olha para o rosto de alguém, a primeira coisa que a gente faz, inconsciente, né, é ter uma emoção, reagir, né, com esse rosto, né, o que ele vai... O primeiro impacto, digamos assim, que essa imagem vai nos transmitir, né? E aí eu senti de conversar muito com você sobre isso, porque é muito legal, porque a gente começa a olhar para o nosso rosto, né? De a gente realmente parar, fazer essa análise de ver qual é o formato do meu rosto, assim, né? O que ele quer transmitir, porque às vezes a gente pode olhar para o rosto de alguém e ter aquela sensação de que aquela pessoa é uma pessoa que ela traz essa coisa mais de amedrontar você, né? Ou tipo de mostrar assim um perigo. Você olha, de primeiro impacto, assim, você olha e fica tipo, meu Deus, que estranho. E às vezes você nem conhece a pessoa, né? E aí aquela pessoa ela já te transmite que ela é uma pessoa, digamos, que te dá um pouco de medo, ou te mostra um pouco de perigo, assim, ou já é outra pessoa que, por exemplo, te mostra aquela fragilidade toda, aquela delicadeza que você olha para aquela pessoa e fica assim com vontade de, sei lá, às vezes conversar pela afinidade que você tem já, só porque você olha pro rosto dela. Então essas linhas do rosto, ela influenciam muito, né, nessa linguagem visual, desse primeiro impacto quando você olha alguém, né? Enfim, daí eu senti de falar sobre isso hoje pra gente fazer essa prática, porque ela é muito legal, de você realmente parar pra olhar pro seu rosto, olhar, né, tipo, qual é o formato do meu rosto? Ele tem linhas mais retas, linhas mais curvas, o que quer dizer, né? Enfim, daí hoje eu trouxe sobre isso, assim, porque o que acontece? Né? Então a gente tem essas formas, né, que é composta por essas linhas retas e curvas que formam as imagens. Então, quando a gente vai analisar o nosso rosto, a gente sempre olha para essa lateral do rosto primeiro, né, quando você vai analisar. É importante quando você for fazer essa prática, você tá com o cabelo para trás, assim, né? De preferência, nós mulheres, a gente tá sem maquiagem, né? Porque, enfim, pode acabar influenciando, porque, por exemplo, se você faz contorno, né? Eu era muito do contorno. Essa luz parece estar muito escura. Acho que melhorou. E que hoje tá bem diferente aqui, porque o computador tá do lado e eu mudei o cenário, já mudou a luz. Enfim. E aí nós mulheres, a gente usa muito contorno, né? Eu, no caso, hoje em dia, eu não uso quase nada de contorno, porque eu tenho muito essa lateral marcada, né? Esse osso zigomático aqui, ele é muito marcado. Nem sempre é assim, né? Porque, por exemplo, quando eu tô com o rosto mais gordinho, eu até tô ainda, mas eu tava bem mais antes, quando eu tava lá em Urubici.
Dá pra reparar nas fotos, assim. Porque eu, quando eu emagreço muito meu rosto também. Que é uma coisa que eu já não curto tanto, mas acontece. Eu tenho muito esse osso zigomático muito marcado, né? Ele marca muito nas fotos. Então, por exemplo, quando eu uso contorno, eu acabo ressaltando ainda mais esse osso em mim. Enfim, então daí é importante, se você for fazer essa análise, você tá sem maquiagem mesmo, né? Porque daí não vai influenciar na forma como você vai ver o seu rosto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver essa lateral do rosto, né? Então, se o nosso rosto, ele é formado por linhas retas e curvas, você vai ter que identificar aí no seu rosto se a sua linha, ela é reta, que ela vai começar essa lateral do rosto reta daqui até embaixo, até a sua mandíbula. Eu acho que é mandíbula aqui, se eu não me engano, porque eu já não me lembro direito. Então, você vai seguir tudo isso aqui, ó, e vai ver se o seu rosto, ele faz essa linha reta, né? Vocês olhando aí o meu rosto, você já consegue perceber que o meu rosto, ele não tem essa lateral reta. Meu rosto, ele começa reto, mas ele vai fazer essa curva aqui, tá vendo? E a minha mandíbula, ela não é marcada, tipo, ela não é aquela mandíbula onde ela tem essa linha reta aqui também, né? Onde você sente essa marcação reta aqui. O meu rosto, ele é ovalado, ele tem essa curva aqui, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar essa lateral. Porque que acontece? A gente tem vários formatos de rosto, né? E cada formato, ele vai ter, acho que, 3 variações, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui minhas colinhas. Ó, um rosto quadrado, ele tem essa lateral reta, então o rosto quadrado, ele vai ter o quê? Ele vai ter essa lateral reta, a testa também vai ser reta, né? Ó, vocês podem ver que a minha testa, ela também não é reta, ela não tem essa linha onde a gente tem essa marcação reta aqui. Ela já é mais ovalada também. Então, o rosto quadrado, né? E aí, tipo, essa parte da lateral de baixo também, ela vai ser reta. Então, tudo é reto. É aqui, aqui e aqui, né? Então, o rosto quadrado, ele vai transmitir essa imobilidade, essa coisa móvel, fixa. Então, ele transmite mais que as pessoas são racionais. Tem essa sensação de força, então pessoas que têm essa lateral reta, essa testa reta e também a marcação da mandíbula reta, são pessoas que transmitem muita força. Então você olha para essa pessoa e você vê que ela tem esse empoderamento nela, entende? E isso pode acabar amedrontando, né? Então, tipo, você olha uma pessoa que tem todas essas linhas retas, é uma pessoa que quando você olha de primeiro momento, que nem eu falei da questão visual, quando você olha pra pessoa, você já pode sentir isso, porque essas linhas, elas vão despertar esse lado emocional de você. Então, você olha pra essa pessoa e já fica com aquela coisa de que a pessoa tá te amedrontando. E aí, eu tava parando pra analisar, né? Eu sempre falo da minha mestra, porque ela é a minha inspiração. E ela tem muito esse rosto, então quando tu olha pra ela, tu sente isso, tu fica meio amedrontado, pelo menos pra mim, né? Ela me transmite muito isso. Só que tu vai ver, é um amor de pessoa, mas é o primeiro momento, tu olha e tu fica tipo, sabe? Tu te dá aquele medinho, assim. E deixa eu ver o que mais aqui. Então a gente pode acabar... E aí na maquiagem, né, o legal da maquiagem, por isso que eu amo maquiagem, é que você pode modificar esse formato se você sentir, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem esses traços muito... essas linhas muito retas, né? E transmite essa força. Aí, por exemplo, o visagista, né? O maquiador visagista. Ele vai fazer essa análise com você e vai te perguntar, você gosta? O seu rosto transmite isso, né? E você gosta disso? É essa a imagem que você quer transmitir para as pessoas? Porque na maquiagem você tem essa opção de você modificar essas linhas, né? Digamos assim. Então, digamos lá, o cliente lá, ele tem esse rosto mais quadrado. Aí ela quer, sei lá, ela vai pra um evento, pra uma formatura, enfim, e ela não quer transmitir essa força. Ela diz assim, eu queria transmitir mais delicadeza, eu queria poder transmitir
mais essa fragilidade. Eu queria que as pessoas chegassem até mim, porque, por exemplo, essas pessoas que têm laterais retas, têm esse rosto de força, por amedrontar muitas vezes, elas acabam também afastando outras pessoas dela, porque de primeiro momento você olha e você fica com medo de conversar com essa pessoa. Isso é de cada caso um caso, né? Tem pessoas que você vai sentir isso, tem outras que não. E não quer dizer que essa pessoa ela é uma pessoa braba, né? É só porque o rosto dela transmite isso pra você. Então, a pessoa que tem isso, as características, ela também sente isso das pessoas, que as pessoas às vezes não chegam nela por causa disso. E aí na maquiagem essa pessoa pode conversar com você sobre isso e dizer assim, olha, eu queria transmitir mais essa delicadeza. Aí o maquiador visagista, né, ele vai ajudar você nos contornos, né, por isso que existem os contornos. E eu falei, né, da questão de quando você for se analisar, você não usar os contornos, porque o que acontece? O contorno, né, que é essa sombra que a gente vai fazer no rosto, você vai conseguir amenizar isso no rosto. Então, essa pessoa que tem uma lateral reta, você vai conseguir vir na testa dela e fazer esse contorno na lateral para que você consiga ter essa curva, né? Eu que tenho essa curva natural aqui, a pessoa tem essa lateral reta, eu vou conseguir vir com contorno e amenizar isso para transmitir uma testa mais arredondada. Então, a maquiagem, o maquiador visagista, ele consegue fazer isso através da maquiagem. E isso conforme a orientação do cliente, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam do formato do rosto, gostam de transmitir essa força, então você não precisa modificar isso, porque daí você respeita o que já tem de lindo no próprio cliente, né? Vamos dar mais exemplos, então. Por exemplo, os rostos que são mais ovais, né? Eles transmitem mais delicadeza e proporção. Então, por exemplo, meu rosto, Gabriela, ele é um triângulo invertido, né? Ele é muito mais triângulo invertido quando eu estou com o rosto mais redondinho. Não, quando estou com o rosto mais magro, perdão. Por quê? Porque essa lateral aqui minha, ela emagrece muito. E daí eu fico realmente com essa parte assim, tipo um triângulo. E o triângulo, ele transmite muito esse perigo, então, né? Só que assim, isso pra mim é uma coisa mais sutil, porque tem pessoas que são muito mais fortes, porque ela tem esse queixo também muito mais pontudo, e o meu é mais redondinho. E é muito engraçado, porque quando você começa a estudar sobre isso, né? Hoje em dia, às vezes, eu não tenho toda essa percepção, mas quando eu volto a estudar sobre visagismo, eu começo a cuidar mais do rosto das pessoas. E teve uma vez uma colega da faculdade que ela tinha o rosto muito triângulo invertido. E a primeiro momento que eu bati o olho nela, eu senti aquela sensação de tipo, meu Deus, sabe? Tipo, foi essa transmissão realmente inconsciente quando você lê o rosto da pessoa, de perigo mesmo, assim. Porque o rosto dela era muito mais forte do que o meu, de mostrar isso, né? Mas, quando você tem esse rosto que ele é mais ovalado, você transmite essa delicadeza e essa proporção. Porque você olha e você é proporcional tanto na testa quanto nessa marcação da sua mandíbula, né? E, por exemplo, o rosto que ele é mais redondo, né? Então, tipo, realmente é todo redondinho, ele transmite essa fragilidade. Então, tu olha pra alguém que tem esse rosto mais redondinho, você vê e são pessoas assim que você tá sempre querendo conversar, sabe? Você olha assim aquela pessoa, você olha e é uma pessoa que realmente, até nos gestos que ela tem, de tipo se expressar, de falar, então tipo você vê essa fragilidade na pessoa. E um rosto que ele é mais hexagonal, ele também tem essa sensação de força, de delicadeza. Então, o rosto hexagonal, o que acontece? Ele vai ter essas laterais retas, mas ao mesmo tempo ele vai ter também essas curvas. Então, vai ser uma pessoa que ele vai demonstrar força, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar essa delicadeza, porque ele vai ter as duas linhas no rosto, vai ser tanto força quanto delicadeza.
E eu particularmente acho bem bonito um rosto hexagonal. Queria ter um, inclusive. Mentira. Mentira, mas é verdade. Ai. Porque é um rosto bem bonito, assim. Pelo menos eu acho um rosto muito bonito. E ó, que nem aqui. Ao mesmo tempo, ele possui essas linhas retas e ângulos. E esses ângulos, eles são mais delicados. Então, quando você bate o olho nessa pessoa, você sente isso. Tanto essa força nela, quanto essa delicadeza. É um rosto bem bonito, assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso conversar com vocês. Enfim, eu acho que é isso, gente. Então, eu quis trazer um pouquinho desse assunto, porque eu vou deixar essa prática hoje pra vocês. De vocês pararem um pouquinho pra analisar o rosto de vocês. E olhar isso, né? Olhar esse formato do seu rosto e realmente para uns minutinhos, né? E faça essa análise com você, porque é muito legal, porque você consegue perceber até o que você transmite para as pessoas, né? Então, quando eu realmente parei para olhar para o meu rosto e dizer assim, cara, o que meu rosto transmite, né? Aí eu fiquei, eu transmito mais essa delicadeza, né? Porque o meu rosto, ele é mais oval mesmo, então, assim, a pessoa olha pra mim e já consegue, naturalmente, ela já sente isso, né? E é muito bacana, porque é um autoconhecimento real seu, né? E é uma coisa que eu vejo que o visagismo me trouxe muito essa consciência de eu olhar pro meu rosto e aprender a amar ele, as características dele, né? Que é uma consciência que você toma, assim, e você vê o que você transmite para as pessoas, que você transmite para o mundo, né? E é essa aceitação, esse olhar, assim, de admiração de você, né? De você ver que daqui a pouco essas suas linhas retas transmitem essa força. E ter essa força no mundo é muito legal. E ao mesmo tempo, se você tem um rosto redondo, você traz essa fragilidade em você, isso também é algo maravilhoso, porque é algo que a sua comunicação com outras pessoas acaba sendo muito mais fácil, porque a pessoa olha pra você e ela tem essa sensação de já querer conversar com você, né? Então é muito legal quando a gente faz esse autoconhecimento dessas linhas do rosto. Então, a minha prática seria essa hoje, né? E de a gente parar um pouquinho, olhar para o nosso rosto e ver qual formato que é, né? E assim, não é... Eu acho que é muito mais do que você tentar encaixar ele, porque a gente tem vários formatos do rosto, né? É legal você ter essa percepção primeiro das linhas, pra depois tentar achar, o rosto é hexagonal de lateral reta, meu rosto é losangular, meu rosto é triângulo invertido. É muito mais do que isso, de você se colocar nessa caixinha. É essa percepção das linhas, de o que você o que as suas linhas transmitem para as pessoas, né? Então seria essa minha prática de hoje. Vamos conhecer o nosso rosto, as nossas linhas. Se vocês sentirem de compartilhar comigo, coloquem lá nos comentários. Eu vou também botar essa prática lá no Telegram. Inclusive, para quem sentir de entrar no Telegram, é só entrar no meu perfil, que tem um link bem lindinho lá. E eu tô todo dia postando práticas também, que é uma forma de autoconhecimento, né? De a gente realmente parar no dia e se autoconhecer, que essa parte ela é muito importante, auxilia muito o nosso processo, principalmente para a gente entender essa questão da beleza energética. Então, eu vejo que esse autoconhecimento de todas as partes do nosso rosto, né, principalmente essa questão que o visagismo traz, é muito legal, porque quando você conhece o seu rosto, essas linhas, o que ele está transmitindo para você, você também consegue ter essa percepção da sua própria beleza, né? De tipo assim, nossa, eu tenho um rosto quadrado e é um rosto que eu sei que ele transmite essa força, né? Então você consegue ter essa consciência do que você está transmitindo. E você se conhecendo e entendendo como funciona isso, você também acaba trazendo essa força para você mesmo, desse empoderamento, né? Então, por exemplo, meu rosto ele é mais oval, né? E eu trago mais essa delicadeza.
é algo que eu vejo que eu já tenho muito em mim. Quando eu vou transmitir, quando eu vou conversar, eu já tenho essa coisa de falar mais, né, devagar, enfim, transmitir. Então eu vejo que é uma qualidade minha e é algo que eu gosto, é algo que eu admiro, entende? Então é muito legal quando a gente vai se autoconhecendo, que a gente vai sentindo isso, né, essas características, e você vai amando isso em você. E aí você automaticamente vai transmitir isso no seu campo, né? Porque é autoconhecimento, né? Enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria falar hoje. É muito legal. Eu fico super animada quando eu falo sobre esses assuntos, porque eu gosto, assim. E é maluco, né? Que quando eu maquiava e fazia os designs de sobrancelha nas minhas clientes, né? E quando eu fiquei um tempo na pandemia estudando sobre isso, porque eu estudei muito, e eu, enfim, quando eu estudei tudo, e eu ficava sempre, fazia esses portfólios, assim, pra entregar pra cliente, né? Tipo, porque a pessoa entrava em contato comigo, eu mandava sempre um portfólio bonitinho, explicando a forma como era o meu atendimento. E era muito sobre isso, eu sempre levava pro autoconhecimento, né? Às vezes a gente faz as coisas que a gente nem percebe. E eu sempre levava nesse sentido, dizia, eu quero muito que a minha cliente se autoconheça, assim. Então, quando a pessoa vem fazer design de sobrancelhas, até o design de sobrancelhas também tem isso. Então, uma sobrancelha que ela é mais reta, ela também vai transmitir essa força. Se é uma sobrancelha mais arqueada, ela vai transmitir esse ar, digamos, mais sexy, assim, tipo, tu olhar pra pessoa e ver aquele olhar de sexy que ela tem, sabe? Ou se é uma sobrancelha mais grossa, ela também transmite esse empoderamento, essa força. Então eu sempre fazia com as minhas clientes se autoconhecessem e falar com elas sobre isso, né? Sobre essas linhas, essas formas. E porque era uma coisa que eu gostava tanto em mim de poder fazer, né? E eu queria muito transmitir isso pra elas. Então é muito bacana, porque eu sempre levei pra esse lado do autoconhecimento. É maluco, mas eu sempre já fazia isso, né? Enfim, gente, vamos para o nosso momento de meditação. Eu não trouxe meu caderno, mas eu acho que eu vou lembrar de fazer os pranayams. Como é que tá a música aí? Porque eu não tenho noção hoje. Tiago, bom dia. Você pode me responder? Eu vou aumentar um pouquinho. Espero que dê pra ouvir. Porque o meu computador ele tá mais afastado hoje do telefone. Enfim, gente, vamos ver o que vai sair nessa meditação hoje, tá? Que eu falei de visagismo. Então esse é o nosso momento de a gente fechar os nossos olhos. Vamos se conectar com o momento presente, com aqui, com agora. Como é que tá a sua energia hoje? Como é que você acordou? Você acordou alegre, feliz, saltitante, que nem eu? Super feliz pra comentar sobre esse assunto. Ou você acordou um pouquinho mais desanimado, com preguiça, meio incomodado com alguma coisa? Como é que tá aí? Como é que tá do lado daí? Independente do que você estiver sentindo, tanto uma emoção, um sentimento bom ou um sentimento ruim, acolha isso dentro de você e agradeça. Agradeça pelo dia de hoje, agradeça por você ter mais um dia nesse plano, por você acordar, por você respirar, por você ser você. Agradeça nesse momento por isso. A gratidão, ela nos conecta também com o amor. E é maravilhoso quando você é grato por tudo. E é realmente agradecer por qualquer coisa. Você não coloca nesse critério de bom e ruim, você simplesmente agradece, porque tudo que está acontecendo com você é exatamente aquilo que você precisa experienciar no agora.
Então a gente vai fazer as nossas técnicas dos pranayamas. Primeiro a gente vai inspirar uma vez. Vai reter esse ar em 4. E vai soltar em 2. Vai inspirar em 2. Vai reter em 8. E vai soltar em 4. Vai inspirar em 3. Vai reter em 12. Opa, perdão. Em 10. E vai soltar em 6. Vai inspirar em 4. Vai reter em 16. E vai soltar em 8. Vai inspirar em 5. Vai reter em 20. E vai soltar em 10. Ao longo da jornada da beleza, a gente está conseguindo identificar que a nossa beleza, ela tem tanto essa parte interna quanto essa parte externa para ser trabalhada. E quando a gente começa a se autoconhecer, começa a se perceber, a realmente parar para olhar para você e descobrir quais são os ângulos, né? As suas linhas, suas curvas, o que o seu rosto transmite para outras pessoas, você começa a despertar esse olhar amoroso de você se conhecer, de você se admirar. Então, quanto mais a gente aprende a parar para nos olhar, que seja por alguns minutos do dia, e olhar qual é o formato do meu rosto, o que será que ele transmite. Sabe aquele olhar de curiosidade quando a gente tem, quando a gente conhece outra pessoa? Quando a gente, como por exemplo, começa a amar alguém, se apaixonar por essa pessoa, e você tem esse olhar de amoroso, de admiração por essa pessoa, de você olhar todas as características dela, assim, o formato dos olhos, o formato da boca, o rosto, o cabelo. Você começa a entrar nessa conexão, assim, de
olhar para cada partezinha daquela pessoa e despertar esse amor por ela. Sabe quando a gente tá nesse estágio assim de amar alguém? Então, a gente vai ter que aprender agora a acessar isso através de nós mesmos. De a gente realmente parar pra gente se olhar e se admirar. Despertar esse amor próprio. E quando a gente consegue despertar esse amor próprio por nós, a gente também consegue fazer com que isso reverbere no campo de energia. Que isso fique forte no nosso campo energético da beleza. Porque você realmente aprendeu a se amar, a olhar todas as características do seu rosto e ver o que elas transmitem. Então hoje a gente aprendeu que parar para olhar um pouquinho para o nosso rosto e aprender sobre as linhas, né? Saber que as linhas retas elas trazem essa força, essa imobilidade, que as linhas curvas elas trazem mais essa delicadeza, essa fragilidade. E você olhar para você e fazer esse autoconhecimento. Essas minhas linhas elas estão de acordo com a imagem que eu estou transmitindo, com a essência do que eu sou? E se eu olhar para as minhas curvas e dizer assim, eu não queria transmitir isso, mas por que eu não quero transmitir? Tô indo que não está de acordo com a minha essência? Isso é um autoconhecimento muito profundo, porque quando você realmente consegue perceber essa sutileza, você também começa a se autoconhecer. De realmente você parar e dizer, nossa, eu não sabia que eu transmitia tanto essa força. E eu gosto disso, eu gosto dessa característica minha. A gente começa a admirar tudo que a gente tem, porque se a gente tem essa matriz original dentro de nós, que é essa fonte criadora do divino, a gente começa a aprender e entender, se a gente faz parte dele e a gente é a criação dele, ele faz tudo muito perfeito no universo. E sabe que essas características que você tem do seu rosto fazem parte de você, fazem parte da sua essência, fazem parte de você se colocar no mundo e demonstrar o que você é, ser quem se é. Então saiba reconhecer isso em você, nas suas características, independente do que ela transmite para você, para as pessoas. Reconheça esse olhar amoroso. Desperte de novo esse amor próprio por você. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, essa energia de amor, paz, acolhimento, amor próprio, e que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele, possam acessar essa nova consciência das características do rosto, se comprometer em começar a se olhar de forma amorosa, despertar essa admiração por você, esse amor próprio, e que isso acabe reverberando no seu campo de energia, para que você, cada vez que se ame mais e aprenda a se amar, se gostar, você também transmita isso para as outras pessoas. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomando consciência do nosso corpo físico. A gente vai mexendo os dedos dos pés e das mãos para ajudar a despertar o corpo. Você pode se espreguiçar também. É muito bom se espreguiçar. Te ajuda a acordar também o corpo. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia de luz e de amor. Que o dia de você seja excelente, seja cheio de amor, paz, que a gente possa escolher vibrar sempre em frequências mais elevadas, saber se alimentar, né? Estava conversando sobre isso ontem, qual é os alimentos que a gente vai absorvendo ao longo do dia, né? E os alimentos não é só aquilo que a gente come, né? Que a gente coloca pra dentro. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente assiste na TV, as músicas também, elas são muito o nosso alimento, a frequência delas transmitem muito isso, as letras que elas representam. Então que a gente possa escolher sempre se alimentar de coisas boas, para que isso também vai influenciar no nosso campo de energia, vai influenciar na emoção que você vai escolher vibrar. Então que a gente possa sempre ser esse observador, escolher sempre se alimentar de coisas boas, né? Então que a gente possa cuidar isso, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.